De Menone a Benjamim. Você já ouviu, por favor? De Menone a Benjamim. A verdade é que o modo em que nós enfrentamos a vida é decisivo para a nossa felicidade. O modo em que nós enfrentamos a vida, ele é decisivo para como nós vamos superar as situações. Se nós entendermos que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de situações adversas, nós temos que nos manter posicionados. Se nós entendermos que mesmo diante das palavras de maldição, mesmo diante das palavras contrárias, ou as situações contrárias que os nossos olhos nos fazem ver todos os dias, é que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Existe um ditado popular que diz que você não pode mudar a direção do vento, mas você pode ajustar as velas do seu barco para que você possa chegar ao destino desejado. Ou seja, o vento vai soprar, as situações vão vir contra você, as situações vão tentar te derrubar, as situações vão tentar te parar, vai tudo vir contra você, mas o que você precisa entender, o que você precisa paralisar no tempo e falar: opa, isso não pode me parar diante do chamado do Senhor. Isso não pode pegar e mostrar algo contra a vontade de Deus na minha vida. Por mais que as situações sejam adversas, por mais que as situações sejam contrárias, por mais que as situações sejam contrárias, é necessário que você venha e... Deixa eu falar. Por mais que a situação seja contrária, é necessário que você ajuste a sua vela para que o seu barco vá em direção àquilo que Deus te chamou para estar. Gênesis capítulo 35. Verso 18 diz assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu,
chamou-lhe Benoni. Repete comigo, Benoni. Benoni. Mas seu pai chamou Benjamim. A verdade é, se você for observar essa história, uma história muito conhecida na Bíblia. Uma mulher, agora ela tem o trabalho de parto. Talvez seja o maior sonho de uma mulher. Talvez seja o sonho de muitas pessoas aqui nessa noite. Eu quero um dia me casar, eu quero ter filhos, eu quero gerar algo, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Mas agora, essa mulher que estava realizando um dos sonhos comuns das pessoas, ela tem uma complicação no seu trabalho de parto. E diante de toda aquela dor, e ao ponto de ela saber que algo muito ruim estava acontecendo, ela chega e dá um nome para o seu filho. Ei, esse menino se chamará Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia, filho da minha morte. Esse menino recebe um nome agora que vai marcar a história dele para todo sempre. Esse menino ele recebe um nome que pode deixar com que tudo aquilo que um dia o pai sonhou, a mãe sonhou, os familiares sonharam. Meu sobrinho lindo, vai nascer, né? Aquele menininho, vai nascer menina. O nome que foi dado àquele menino por causa do momento de dificuldade. A mãe, no momento de dor, ela diz: Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia. E logo a alma saiu. A Bíblia diz por quê? Porque morreu. Mas o mais interessante, o mais gostoso da história é que não tem um ponto final, mas tem um ponto e vírgula. Porque vem logo o pai em seguida. Naquela época era a parteira que chegava e arrancava a criança da mãe. E a mãe morreu. Mas ela disse que o nome é Benoni. Mas o pai olha para aquela criança. Eu acredito que o pai agarra no braço da criança, né? A criança nos braços e fala assim: ei, vai se chamar Benjamim, filho da minha força, filho da minha velhice, filho da mão direita. Ei, ele não vai ser chamado Benoni. Ei, eu vou mudar a história, porque eu não quero que fique desse jeito. Talvez, né, alguém tentou colocar um ponto final na sua história. Talvez, naquele momento ali, a mãe, no momento de desespero, ela deu um ponto final para a vida de Benjamim. Ela deu um ponto final dizendo: vai ser Benoni. É o filho da minha morte, é o filho da minha dor. Mas naquele momento, o Deus Todo-Poderoso, que muda histórias, o Deus Todo-Poderoso, ele usa o pai para dizer: não se chamará Benoni, se chamará Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha velhice, da minha força. Por mais que aquele homem já estivesse velho, farto de idade, aquele homem já estava no seu 12º filho, mas aquele homem aqui estava dizendo: não importa se esse aqui é o filho da minha velhice, esse aqui é o que eu vou gastar mais a minha vida por ele, esse aqui eu vou dedicar ainda mais por ele, porque essa mulher, ela não vai ser lembrada como uma mulher que deu um nome ruim para o meu filho, mas aquela mulher que eu mais amei, mas aquela mulher que eu mais me entreguei por ela. Ei, o nome dele será Benjamim. Meu Deus, aleluia! O texto de hoje nos ensina a olharmos para o presente, idealizando um futuro que, marcado por uma conversão de situações adversas. São situações que nós vamos ver adversas acontecendo diante de nós, que nós vamos ter que fazer a conversão dela. Porque tem situações que nós não temos como deter. Nós, infelizmente, vamos enfrentar provas. Nós, infelizmente, vamos ter que enfrentar a morte daquele ente querido. Nós vamos ter que enfrentar a morte do pai, da mãe. Muitos, infelizmente, acabam enfrentando a morte de um filho. São improbabilidades que acontecem, que virão diante de nós. Nós temos que entender: opa, diante da situação, o que eu vou fazer? Será que eu vou lançar uma maldição? Será que eu vou dar um nome ruim
filho da minha angústia, ou eu vou, diante da situação, eu vou converter e vou falar assim, ei, eu não vou ficar paralisado diante da dificuldade, eu não vou paralisar diante da situação adversa que vem contra mim, eu vou simplesmente viver o que Deus tem para que eu viva. Meu Deus, aleluia! O marido não podia devolver a vida à mulher. O marido não tinha mais o que fazer. Então o que acontece? Ele escolheu sorrir ao invés de chorar. Ele escolheu dizer, ei, peraí, eu vou celebrar a vida do meu filho. Eu não vou celebrar a morte da minha mulher. Eu não vou celebrar aquilo que eu perdi. Mas eu não posso ficar paralisado com o acontecimento da morte. Eu preciso entender, esse filho é algo que Deus me prometeu, esse filho é algo que foi dado de Deus por mim. Por mais que a situação adversa tenha acontecido, eu preciso continuar entendendo, ele não será o filho da minha dor. A mãe olha para aquela criança e fala, esse é o filho da minha dor, suspira e morre. Mas o pai fala, não, esse é o filho que o Senhor me deu. E o que nós podemos aprender com a história de Benjamim hoje? Em primeiro lugar, nós estávamos fadados à maldição. Essa maldição ela foi imposta sobre nós, né? Que nome terrível para se colocar em um ser humano, filho da minha dor. Nenhuma criança ela merece pagar pelos infortúnios do pai. Nenhuma criança ela merece pagar pelas situações que aconteceram dentro do casamento. E infelizmente, muitas vezes, você vê que a mulher, ela discute com o marido. O marido discute com a esposa e acontece o quê? Eles discutem no filho. Eles lançam palavras de maldição, você é uma praga. É por causa de você que seu pai briga comigo. É por causa disso. E ela vai lançando palavras. E infelizmente, é o que mais acontece. A gente vê isso todos os dias. Então nós precisamos entender que, muitas das vezes, palavras elas são lançadas contra nós, palavras são lançadas contra nós, mas pensa na carga emocional e espiritual que essa criança agora carregaria para o resto da sua vida. Uma maldição lançada pela própria mãe. Benoni, filho da minha dor. Ei, Benoni, você vai ser marcada, a sua juventude vai ser marcada a tua história. E aquele ali é o que nasceu e a mãe morreu. E aquele ali é o que fez doer a mãe até ela morrer. Aquele ali é o filho da angústia. Aquele ali é o filho do, o filho que fez mal à própria mãe. Infelizmente a história daquele menino seria marcada de uma forma sobrenatural. Porém Deus, que tudo vê e controla, ele começa a intervir sobre a história de Benjamim naquele momento. E eu quero que você entenda. Muitas das vezes lançaram também cargas sobre a tua vida. Lançaram situações sobre você e você falou assim, falaram isso de mim, falaram aquilo. Eu sempre ouço palavras de maldição dos meus pais. Eu sempre ouço palavras de maldição dos vizinhos. Eu sempre ouço algo. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu estou intervindo na situação. Ei, eu não vou aceitar que você continue levando esse nome de maldição. Eu não vou aceitar que você continue levando esse nome de desgraça sobre a tua vida. Ei, a minha graça te basta. Eu vou reestruturar a tua história. Eu vou mudar o quadro. Eu vou mudar a situação. Não importa o que aconteça. O que vai prevalecer sobre a tua vida é a palavra do Deus vivo. É a palavra do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Aleluia! Com a queda do homem, o homem ele foi herdando a maldição. Com a queda do homem, infelizmente, a nossa carne, ela recebe a derrota. Ela recebe maldição. Dia após dia, o homem ele vai se afundando mais e mais no pecado. Nós acabamos nos separando de Deus. Mas o Jonas ele falou algo muito forte aqui ontem. Ele falou, ei, nós nascemos até no pecado, mas nós não vamos viver nesse pecado, porque agora nós somos uma nova criatura. Agora nós estamos em Cristo. Então nós não vamos viver escravizados pelo pecado. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios, ei, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós não vamos ficar paralisados pelo pecado. Nós não vamos ficar paralisados pelas situações ao contrário. Ei, aquela maldição que foi lançada sobre o homem em
ela foi arrancada na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 3, verso 3 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Existia uma lei sobre nós. Bem, o homem pecou. E a sentença para ele, a lei para ele é a morte. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por mim e por você. Cristo foi parar na cruz do Calvário, morrendo para que toda a palavra de maldição, para que todo o peso do pecado que foi lançado sobre nós em Adão fosse arrancado. Nós também estávamos fadados à maldição, separados de Deus, sem salvação, sem chance, sem oportunidade. Mas um dia Deus mudou a nossa história de vida. Deus nos deu uma oportunidade, né? Deus nos deu uma nova chance através de um novo nascimento. Deus nos deu uma nova chance através de um novo nome. Você não se chamará mais Benoni, mas agora Benjamim. Ei, você não vai se chamar aquilo que as pessoas têm lançado sobre você. Ei, você não vai viver aquela maldição que foi imposta sobre você. Você vai viver aquilo que o Senhor impôs sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Em segundo lugar, precisamos ser curados para curar. O verso 18, ao finalzinho do versículo, ele vai dizer assim: mas seu pai o chamou de Benjamim. Eu não falei o nome do pai até agora porque eu queria saber se você sabe quem é o pai de Benjamim. Jacó. E quem era Jacó? Jacó aqui, ele não está rejeitando só o nome que foi lançado sobre Benoni, ou Benjamim. Ele está rejeitando todo o destino daquele homem, que estava sendo imposto através de um nome. Porque Jacó sabia quem ele era. Jacó talvez comece a passar um filme na sua cabeça dizendo: ei, eu sei o que é ser Jacó. Eu sei o que é, no momento em que eu nasci, ser lançada uma palavra sobre você. E agora eu vivo, vivi por anos e anos, sendo taxado de um satinho, pilantra, usurpador. Esse aí é o cara que vai passar todo mundo para trás. Jacó passa um filme na cabeça dele dizendo: ei, eu preciso mudar o destino desse garoto. Eu preciso mudar a história dele, porque eu vivi na pele o que é uma palavra de maldição. Eu vivi na pele o que é um nome que vai te rotular de uma forma totalmente diferente do que Deus te chamou para ser. Então Jacó olha para aquele menino e fala: não, você não se chamará Benoni, se chamará Benjamim. Ei, uma palavra sobre você. Você é o filho da minha mão direita. Você é o filho do meu vigor. Você vai ser aquele que vai andar ao lado comigo. Aleluia. Jacó viveu uma vida de fuga, anos após anos, porque simplesmente recebeu um nome que o feriu, recebeu um nome que o marcou, que o manchou. Mas agora ele fala assim: eu fui curado, né? Jacó teve o seu nome trocado para Israel após lutar com um anjo no Monte de Jabó. Ele fala assim: eu fui curado, eu tive um encontro com Deus, e a verdade é que nós precisamos entender isso. No momento em que nós somos curados, no momento em que nós somos transformados, nós precisamos entender qual é o nosso papel aqui. Será que nós estamos aqui para amaldiçoar? Será que nós estamos aqui para pisar? Será que nós estamos aqui para deixar com que outros rotulem as pessoas, elas continuemos a história? E é isso aí mesmo. Bandido, traficante não presta, não vai chegar a lugar algum. Não é ninguém. Será que nós estamos aqui para continuar a rotular? Ou nós estamos aqui para fazer a diferença? O Jonas ontem falou: ei, eu estou falando de mim. Porque eu olho para o vizinho e falo assim: isso não presta, vai ser que não. Agora eu preciso olhar para ele e falar: não, ele vai estar na célula na minha casa, ele vai estar na igreja, ele vai ter uma oportunidade de mudança. Ei, a gente precisa entender, nós precisamos ser curados. Porque outrora eu era cachaceiro,
Outrora foi eu que dormi na rua, outrora foi eu que passei aquela situação, outrora era eu que estava nas drogas, outrora era eu que estava no trânsito. Ei, mas e agora? Como eu olho para as pessoas? Eu preciso ser curado por Deus para entender que aquele que está perdido é uma missão minha buscar. Ou o que Cristo foi fazer na casa de um pecador publicano? Aí ele veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. As pessoas olham assim, esse Jesus aí é impossível ser filho de Deus, é impossível esse daí ser um filho de Deus. Por quê? Porque esse daí come com pecadores, porque esse aí se assenta com prostitutas. Mas Jesus tinha um plano de salvação. Jesus sabia quem ele era e qual era o propósito e o projeto dele para as prostitutas, o propósito e o projeto dele para os pecadores, para os leprosos, para quem estava ali completamente perdido. Jesus, ele sabe o propósito dele para a minha vida, para a sua vida, e ele precisa te curar para que alguém, através de você também, seja curado. Meu Deus, aleluia! Aleluia! Nós estávamos nos braços de Jacó a possibilidade de mudar a vida de Benjamim. Então ele escolheu que toda aquela situação que ele enfrentou quando jovem não aconteceria novamente com seu filho. Então ele entendeu, aquilo que eu sofri na minha juventude, aquilo que eu sofri diante das situações adversas, Benjamim não vai enfrentar. Ele não vai enfrentar uma maldição em cima do seu nome. Ele não vai enfrentar uma maldição por causa de um fato que aconteceu. Ele não vai enfrentar uma maldição por causa de uma situação adversa, uma situação contrária. Ele vai viver aquilo que Deus tem para ele viver. Jacó vai pedir um braço. Não existe palavra contra você. Ninguém vai amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Ninguém vai amaldiçoar aquele que Jacó está dizendo: ei, eu sou Israel hoje, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história, porque eu tive alguém que acreditou em mim. Naquele vale, naquele monte, naquele lugar, Deus falou: eu tenho um plano, eu tenho um propósito sobre a tua vida, e a minha vida foi mudada. Então, Benjamim, hoje, não importa o que lançaram sobre você, a partir de agora, você será Benjamim, uma bênção sobre a minha vida. Aleluia! Filho da minha mão direita. Outra coisa que nós precisamos entender: Raquel morreu. Fala, Raquel morreu. Raquel morreu. E infelizmente tem gente que fica minando Benoni. Por que quer dizer isso? A verdade é, tem pessoas que vão morrer, tem situações que vão passar, e a gente não pode continuar ali, Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia. Tem situações que se elas morreram na tua vida, elas precisam passar. Elas precisam ser esquecidas, você precisa deixar para lá. Por exemplo, tem coisas que quando morrem, nós precisamos escolher viver sem elas, viver em prol dos vivos. Foi o que Jacó fez. Ele amava Raquel, era a mulher que ele mais amava, ele tinha duas, mas Raquel era quem ele mais amava. Só que ele sabia, não tem mais como eu dar a vida para ela, não tenho o que fazer. Eu vou deixar a maldição sobre o menino? Eu vou deixar uma palavra contrária? Eu vou me entristecer? Não. Eu vou amar esse garoto. E todas as vezes que eu olhar para ele, eu vou falar: esse é o filho da mulher que eu mais amei. Esse é o filho da mulher que me deu muito prazer na vida. Ele olhou para aquela criança e falou: não, Benjamim, né? Aí a gente precisa entender: pessoas que destroem as suas vidas porque teve um relacionamento rompido. Tanta gente que, né, você vê passando pelas situações aí. Tem meninas que, eu vou me matar porque terminou comigo. Uma menina tomou ácido uma vez. Ácido.
descobrimos, a menina tentou se matar tomando ácido. Por quê? Porque meu namorado terminou comigo. Pessoas que destroem a sua vida por causa de um relacionamento. Quantas meninas cometeram suicídio por conta de um fim de um relacionamento? Ao invés de pensar, esse aí perdeu, ali na frente eu vou encontrar alguém que vai me valorizar, alguém que vai gostar de mim, alguém que vai me proporcionar muito melhor do que esse me proporcionou. Aí as pessoas destroem sua vida por causa de relacionamento. Aí a pessoa fala assim, aquela igreja não eu, porque lá, talvez namorado meu quando eu era criança. Ai meu Deus. Ai não sei o que. Ai, pra essa aqui eu não vou, por causa disso, por causa daquilo. Você fala assim, rapaz, vocês dois aí também, obrigando por causa do ex-namorado? Aí, mano, vocês já viram acontecer? Não é? Eu não entro naquela igreja por causa. Já ouviu? O cara falou que eu ia entrar aqui por causa que a menina que cantava no louvor, não sei o que, eu falei, rapaz, isso aí é passado, cara. É passado. Não. Aí a gente fica por conta de coisas do passado, a gente fica completamente paralisado. O cara estava em depressão, já tinha tentado suicídio. Aí convidamos o cidadão para vir na igreja. Não, naquela igreja não entra por causa da fulana. Meu Deus, que é isso? Falei, rapaz, a mulher nem deve lembrar de tudo. Não, porque ela tem do meu passado, ela conhece minhas coisas erradas. Pá, ela não lembra das coisas erradas. E a gente fica assim, infelizmente, paralisando a nossa vida. Perdemos oportunidades na vida por causa de relacionamentos passados, por causa de briga de infância. Briguei com o cara na infância, agora não faço não sei o que agora. Aí a gente fica lá, perdendo a oportunidade por causa de uma briga de quando era criança. Quanta gente já briguei independente, Aí a pessoa perde o emprego, irmão. Começa a ficar desesperado, não sei o quê. Tem situações que elas não podem te paralisar. Na pandemia, rapaz, a menina foi mandada embora. Falaram, olha, vamos ter que mandar uma pessoa embora. Infelizmente, você foi escolhido. Rapaz, o pessoal contra a menina começou a gritar, não. Desmaiou. Acordaram a menina, não, pelo amor de Deus, eu não posso ser mandada embora. Não. Desmaiou de novo. Ela desmaiou 3 vezes. 3 vezes que foi mandado embora. Calmaram a menina, não sei o que, foi embora. 6 vezes depois ela voltou. Empresa. Aí sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, ela conseguiu uma oportunidade de emprego melhor. Pediu as contas e foi embora. E aí? Não passou mal, não. Nossa, cara, a pessoa desesperou tanto que aquilo ali era o fim do mundo. Mas se ela tivesse pensado, calma, daqui a pouco eu vou voltar. É uma situação que a gente precisa aprender a enfrentar. Teve um cidadão, o presbítero da igreja. O presbítero da igreja sumiu na época. Eu era jovem. Rapaz, cadê o homem? O homem sumiu. Ela voltou e aquele cidadão que já volta pregando. Eu falei, meu Deus. Aí chegou para pregar. Irmãos, eu sei que eu estou meio sumido da igreja, mas Deus me colocou numa prova que eu não podia suportar. Eu falei, meu Deus. E eu achando que eu já conhecia os hereges. Deus me colocou numa prova que eu não podia suportar. Eu falei, rapaz, como é que é isso? A Bíblia diz que Deus não coloca ninguém em prova que não consegue suportar. Aí ele começou a contar a prova. Eu peguei o meu fusquinha, fui para tirar a habilitação. Tranquilo, dirigindo, não sei o que. Chegou lá, fiquei reprovado na prova. Consegui fazer a baliza, não sei o que. Ficou nervoso, ficou reprovado. Na outra semana eu ia fazer a prova de carro, uma semana de moto na outra. Na outra semana eu cheguei para fazer a de moto. Cheguei lá na Independência. Aqui
contando o que ele estava contando. Fiquei olhando e falei assim, rapaz, não tem ninguém aqui até agora. Liguei para a autoescola. Ninguém chegou aqui até agora. Que não sei mais o que. Isso e aquilo. Ai, seu Jorge. A prova foi ontem. Meu Deus. Esse estava ligado na prova mesmo. Rapaz, eu fui na prova no dia que não era prova, no dia depois. Deus me colocou nessa prova, eu falei, Deus, eu não aceito isso. Tô 3 meses dentro de casa. Não ia pra igreja, não queria nada. Porque eu fui aprovado na prova de carro, na de moto. Tô desesperado, tô voltar um pouco em Deus. E a gente faz isso, né? Diante das situações, Raquel morre, a gente pensa assim, rapaz, mas eu tenho um filho para criar. Aí a gente se deprime, se afunda, o filho morre, eu morro, e não teve vida em nada. Aquele homem, ele decidiu, opa, por mais que Raquel tenha morrido, eu amava aquela mulher de uma forma sobrenatural. Mas agora eu tenho que amar o meu filho, eu tenho que cuidar do que eu tenho. Ei, eu fiquei reprovado na prova, o que eu vou fazer? Vou estufar o peito, meu irmão. Vou catar latinha se for necessário para pagar a prova. Mas eu vou lá tentar de novo e vou chegar lá. Aí eu fiquei reprovado na escola. Meu irmão, perdeu um ano, agora vai ter que correr atrás tudo de novo. Mas a gente precisa entender que as situações adversas elas vão vir e nós vamos ter que nos levantar e falar, ei, o que Deus quer que eu faça? Se eu errei aqui, eu preciso agora começar a acertar. Ei, por mais que eu não tivesse controle da situação, agora eu preciso entender qual é o próximo passo a seguir, qual é o próximo passo a tomar. Raquel teve problemas no momento do parto e antes de morrer deu o nome de Benoni. Benoni seria marcado a vida inteira pela morte da mãe. Mas o pai, ele decidiu não viver a dor, mas a alegria da vida. A alegria de viver aquilo que Deus tinha para ele. Ei, fala pro teu irmão aí. Para de minar Benoni. Para de minar Benoni. Para de minar Benoni. Em terceiro lugar, a geração de Benjamim é uma geração abençoada. Benjamim estava predestinado pela sua mãe a ter uma vida de derrota, mas Deus interveio na vida e mudou a história através de seu pai. Benjamim ou Benoni? Porque tem horas que você vai ter que escolher. Agora você já está crescidinho, você já é adulto. Benjamim seria marcado porque uma palavra foi lançada no nascimento dele. O pai interveio. Talvez você está aqui vivendo uma situação que você está escolhendo viver. Talvez você está aqui, remoendo fatos do passado. Mas é que aquela menina, mas é que a minha mãe não acredita em mim, mas é que o meu pai não acredita em mim, mas é que as situações vieram contrárias contra mim. Aí a gente fica chorando, lamentando Benoni, minando Benoni. Mas e aí? Qual a atitude que você vai tomar? O que você vai fazer? Qual vai ser a posição que você vai tomar diante do que você está vivendo? Mas aqui não veio ninguém no culto. Mas aqui agora eu não quero dar tudo. Eu vou abandonar tudo. Não sei o quê. Qual é a atitude que você vai tomar diante da adversidade? Qual é a atitude que você vai tomar diante das situações que vêm contrária a você? Benjamim não nasceu para ser um fracasso. Você precisa entender isso. No momento em que Jacó pega o filho no braço e ele declara, vai se chamar Benjamim. Ele está dizendo, ei, o meu filho não nasceu para ser um fracasso. O meu filho não nasceu para ser derrota, para ser vergonha, para ser medo. O meu filho nasceu para ser um grande guerreiro. Ele nasceu para ser um grande homem. Ei, eu nasci para ser um grande homem. Você precisa começar a declarar sobre a tua vida e a tua história. Ei, eu não nasci para ser derrotado. Eu nasci para triunfar. Eu nasci para crescer e avançar. Eu nasci para viver as coisas.
identidade que você está assumindo. Benjamim ainda era, né? Ele era uma criança. Mas e você? Você tem a oportunidade hoje de dizer: eu preciso amadurecer, largar as situações do passado e viver aquilo que Deus nos chamou para viver. A gente tem que viver, né, em maturidade. Nós precisamos ser maduros diante das situações. Nós precisamos ser maduros diante de tudo aquilo que o inimigo coloca diante de nós, diante das pessoas que vão nos trair, diante das pessoas que vão nos magoar, diante das pessoas que vão falar algo contra você, aqueles que vão te apunhalar pelas costas. Você vai ter que ser maduro. Você vai ter que dizer: peraí, essa é a essência dele. A minha é totalmente o contrário. Então eu vou viver aquilo que Deus me chamou para viver. Aleluia. Benjamim se torna um guerreiro. Ele não brinca, né? Ele vive aquilo que Deus chamou ele para viver. Porque Jacó acreditou. Gênesis capítulo 49, verso 27 vai dizer assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Jacó agora estava no seu leito de morte. Jacó estava prestes, né, a morrer. Então ele começa a chamar todos os filhos e começa a abençoá-los de uma forma, né, de uma forma que só o pai podia fazer. Lançar a bênção sobre os filhos, né? Então cada filho, cada tribo, ela tinha um símbolo. Ela tinha algo que o pai viu sobre ela, né? Porque os filhos de Jacó já eram as 12 tribos de Israel. Então Jacó olha para Judá e fala: paz, Judá, isso é um leão. Esse é o cara, é um leão. Tá entendendo? Aí olha para Simeão, fala: pai, esse é um guerreiro de espada. Então cada tribo, cada filho dele, ele vai nomeando, ele vai simbolizando com algo que era importante. Dan, uma águia dourada, né? E assim por diante. Então a tribo de Benjamim, ela tinha o símbolo de um lobo. Porque o pai olha para Benjamim e fala: Benjamim é lobo que despedaça. E pela manhã ele devora a presa, e à tarde ele só vai repartir a riqueza, os despojos, tudo aquilo que ele conseguiu ganhar, né? Quando falamos de uma geração de lobos, nós estamos nos referindo à geração de Benjamim, uma geração de guerreiros, homens e mulheres valentes, que nasceram para arrebentar, que nasceram para viver, né, o sobrenatural, que nasceram para viver o extraordinário, que não vão paralisar diante das situações, que não vão paralisar diante dos quadros que vão ver. Ah, mas a Come quebrou na igreja. Rapaz, você me viu, o pessoal meteu a cara meio no ônibus. Está entendendo? Quem quer, faz. Quem não quer, não é desculpa. Está entendendo? Então é necessário a gente pegar e falar assim: peraí, eu preciso ser um guerreiro diante da situação, eu preciso ser um lobo que vai vencer qualquer adversidade. Eu fui estudando ali a respeito de algumas características de lobo, porque quando você vê na Bíblia, a maioria das vezes que você vê um lobo na Bíblia, o próprio Jesus, né, ele traz o lobo como alguém ruim, alguém mau. Né? O pastor tem medo de que o lobo venha e cate a sua ovelha, que o lobo venha e coma a sua ovelha. Mas aqui, Jacó não estava lançando uma maldição sobre ele. Jacó estava dizendo: ei, esse lobo, esse garoto vai ser um guerreiro, ele vai vencer qualquer adversidade diante dele. Nada vai parar esse garoto, nada vai parar esse homem. Nada vai paralisar o que Deus tem sobre a vida dele. Nada vai paralisar o que Deus tem sobre a tua vida. Não existem situações que possam parar aquilo que Deus tem sobre você. Está entendendo? Então vai ser lei. Benjamim nasceu para viver um extraordinário. Jacó
liberou algo sobre Benjamim, liberou algo sobre os filhos. E aí é onde a gente escuta, esse dia alguém até me mandou ouvir, não sei se foi assim, né? Que o maior inimigo de Davi foi o lobo. Por quê? Porque Saul era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim existiam grandes guerreiros, grandes homens fortes, homens de guerra. A Bíblia diz que eles conseguiam lançar a flecha com a mão direita e com a esquerda. Alguns dizem que eles acertavam um fio de cabelo. Ninguém estava enxergando o fio de cabelo, mas eles acertavam o fio de cabelo. Está entendendo? Então eram grandes guerreiros, eram homens valentes, eram homens de guerra. Então um dos maiores problemas, uma das maiores adversidades de Davi não foi o urso, não foi o leão, não foi o gigante, mas foi o próprio Saul, que era um lobo guerreiro que perseguiu anos após anos Davi, e só não morreu porque Davi também tinha um símbolo, o leão da tribo de Judá. Era protegido pelo leão da tribo de Judá, e Deus tinha um plano e propósito sobre a vida dele. Mas aí você vai ver que da tribo de Benjamim, ela também deixa um legado sobre nós. Ela deixa um legado lá em Filipenses capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo vai dizer: eu sou judeu de judeus, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Aquele homem que era um assassino, um guerreiro, um homem que matou vários cristãos, aprisionou vários cristãos, aquele homem que era alguém, né, muito influente, muito forte, um grande guerreiro, que o seu nome era Saulo, de Saul, tá? O nome de Paulo, que era Saulo, é da descendência de Saul, da tribo de Benjamim. Então o que acontece? Paulo precisou ser convertido lá na frente. O leão da tribo de Judá teve que pegar aquele lobo e falar: ei, você tem que trabalhar para o leão da tribo de Judá, porque é importante que muitas pessoas sejam encontradas, muitas pessoas sejam transformadas, muitas pessoas sejam alcançadas pelo leão da tribo de Judá. E se tem um lobo, um guerreiro, se tem um homem que pode fazer essa história, e se teve um homem que marcou a história, o Novo Testamento, né, das 27 cartas, esse cara escreve as 13. Esse cara foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Ele foi um dos maiores evangelistas da história. Até hoje, homens se convertem. Por quê? Porque Paulo deixou o seu pensamento escrito. Porque Paulo, mesmo na prisão, não retrocedeu. Porque Paulo, mesmo diante da espada, mesmo diante da morte, ele disse: ei, eu combati o bom combate. Eu guardei a carreira, eu guardei a fé, eu fui até o fim, eu vou viver os propósitos de Deus. Não importa se vão me quebrar, não importa se vão tentar me paralisar. Aquilo que eu preguei, aquilo que eu escrevi, vai ficar marcado para a história. E agora, homens, mulheres se convertem, porque um dia esse lobo, ele se rendeu ao leão da tribo de Judá. Creio que o seu destino também pode ser mudado pela intervenção e orientação de Deus. E a tua posteridade será alcançada a partir da bênção de Deus na tua vida hoje. Creio que Deus tem uma nova história para você. Eu creio, Jesus. Mas seu pai chamou Benjamim. Não importa o que o mundo tenha chamado você. Não importa o que as situações adversas que venham contra você tentem te paralisar. Lembre que o seu pai tem te dito: você é o filho da minha destra, você é o filho da minha força, você é o filho da minha mão direita. Amém? Quero pedir para você colocar de pé, chamar a equipe de louvor. Nosso Pai Celestial também resolveu mudar a nossa história, enviando o seu filho para morrer por nós.
Por mais que no momento em que eu acredito que Jesus estava na cruz do Calvário, houve talvez tristeza no céu, talvez o céu paralisou, mas ao mesmo tempo houve festa no céu, para dizer que cumpriu o propósito. Ele cumpriu. Houve alegria nos céus para dizer, ele conseguiu alcançar o que tinha que fazer. Jesus se entregou na cruz do Calvário para que a maldição que foi lançada sobre mim e sobre você, ela não permanecesse, mas que nós pudéssemos viver o que Ele tem para nós. Que sua história de maldição foi mudada por uma história de bênção.